a gente conheça esta região. Né? Nem sempre o fato de ser de um lugar, de estar no lugar, é garantia, né? É suficiente para que se possa conhecer. Muitas vezes alguém que não é daquele lugar, alguém que passa por aquele lugar, tem percepções, adquire conhecimento até maior do que alguém que sempre esteve ali, que sempre viveu ali. Por que isso acontece? Porque o conhecimento ele é produzido com informações e com análises. Então, se eu estou no lugar, se eu vivo no lugar, se eu estou ali um monte de tempo, mas eu não reflito sobre aquele ambiente, se eu não me interrogo sobre aquelas situações, de certa forma, eu não venho a conhecer. Eu só conheço quando eu me dedico a essa tarefa. Então, não vai longe, mesmo agora, nesses dias com a turma, aqui e ali, eu não fiz muito exaustivamente, mas aqui e ali eu perguntava a eles algumas coisas sobre o município. E eu percebia que não havia um domínio. Ao passo que, pela necessidade de ter essa informação, eu, por exemplo, vasculhei ali a Secretaria, a Prefeitura, a Secretaria de Educação, daquilo que era possível, né? Daquilo que está lá publicado, eu fiz a leitura lá do Plano Municipal de Educação, do monitoramento do Plano Municipal de Educação, e eu tive ali a compreensão de várias coisas. E aqui eu perguntava para eles, e pelo menos assim, como se diz, não estava na ponta da língua as informações, né? Porque como é que eu posso saber se o município está bem ou está mal, né? Em que distância ele está no atendimento à educação, se eu não souber, se eu não tiver parâmetros para essa análise? Por exemplo, vamos pensar em creche, começar no começo, né? Pensar em creche. Como é que está o atendimento à creche aqui? Eu preciso saber, então, quantas crianças tem e, no comparativo com o atendimento, eu vou dizer, olha, a gente está atendendo X%. Como é que estão as crianças do pré-escolar, as crianças com idade de estarem alfabetizadas, e assim por diante, né? Todos os níveis, a situação do atendimento também, às pessoas que têm alguma situação que requer um tratamento especializado. Então, tudo isso eu dependo de informações do local. Mas também não é suficiente a gente ter informação do lugar. É preciso a gente conhecer também outros lugares para estabelecer comparações. Tá? Então, por exemplo, qual é a cidade de referência aqui mais próxima? Eu observo que para vocês é muito mais Itaituba do que Santarém. Né? Então, a cidade de referência é Itaituba. Eu teria que ter mais elementos para eu observar se de fato Itaituba constitui referência, no sentido de estar melhor. Então, mas se porventura for Itaituba referência, no comparativo Trairão e Itaituba, como é que nós estamos? Mas, pensando em Amazônia, aí a referência já passa a ser outros locais, né? Já teríamos como referência, provavelmente, Belém, por ser a nossa metrópole amazônica. Então, no comparativo com o Estado, no comparativo com a região e no comparativo com o Brasil, como é que nós estamos? E aí é preciso a gente ir para esses outros documentos. Por exemplo, eu teria que fazer um levantamento de informações com relação a esses locais, né? Para ter um parâmetro de comparação. Então, se eu comparo Trairão com Itaituba, com Belém e com os dados gerais do Brasil, e aí eu vou poder, com mais segurança, dizer, olha, nós estamos na média
Ou então, de repente, tem situações que você pode estar até acima da média, é possível, né? Só os números que podem mostrar. Ou, assim, nós estamos ainda muito aquém, né? Muito longe da média, estamos abaixo da média. E esse tipo de informação é que nos possibilita, então, verificar, bom, e os que estão melhores do que nós? O que eles estão fazendo para estarem melhor? O que eles fizeram? E aí esse entendimento é que vai nos levar a progredir. Então, se eu estou nesse ponto e eu desejo estar adiante, eu preciso, então, saber como que historicamente se deu o avanço. Como que outros que já estiveram também atrás, como que eles fizeram para avançar. E assim a gente vai aprendendo com outros, com as experiências dos outros, acumulando esses aprendizados e aprimorando o que nós realizamos. Então é por isso que eu inicio observando que, vou ficar lá mesmo próximo, que aí eu já manobro, observando que é muito importante a gente conhecer a Amazônia, né? Nós sabemos que a Amazônia, ela é um bioma que extrapola a nossa territorialidade. A Amazônia, ela é internacional porque ela está presente em 9 países. E aqui no Brasil, ela está em 9 estados. A Amazônia, olhando ela sob esse aspecto biológico, da natureza, da constituição das florestas, dos rios, ela tem essa característica e esta abrangência. É uma das regiões do mundo mais conhecidas, já há observações de que essa é uma das palavras que mais circula no mundo, a palavra Amazônia. Quando a gente coloca no Google Amazônia e aperta ali no Enter, em segundos, né, aparece milhões de vezes, milhões de páginas com essa palavra, né, dá uma dificuldade para a gente poder, então, fazer qualquer estudo sobre a Amazônia para poder fazer um crivo, né? Bom, desses milhões de coisas que tem aí, o que interessa? Aí quem pesquisa tem que ir fazendo filtros, né? Porque se botar só a palavra Amazônia é insuficiente, ele vai ter que botar outras palavras para poder chegar ao que ele pretende. Aqui mesmo, internamente, entre nós, a Amazônia é um conceito que precisa ser entendido desde a sua historicidade. Nesse mapa aqui, eu observo, e nós podemos verificar, que está na coloração mais verde ali, o que hoje corresponde mais ou menos à Amazônia, mas que no nosso passado correspondia ao estado do Grão-Pará e Maranhão. E na parte azul, o que correspondia ao estado do Brasil. Eu sempre brinco nas aulas dizendo que às vezes as pessoas dizem isso aqui não é Brasil e elas não estão de todo errado. Do ponto de vista histórico, né, nós já fomos não Brasil nesse sentido, porque os portugueses, quando chegaram aqui, estabeleceram 2 grandes territórios, que foi denominado de Estado. Não tem nada a ver com o Estado hoje, né? Estado do Pará, Estado do Amazonas, não tem nada a ver. Essa nomenclatura Estado era a nomenclatura que eles usavam para chamar aquelas terras que eles possuíam distantes, territórios de sua posse. E o estado do Grão-Pará e Maranhão, ele também sofreu muitas variações no nome ao longo do tempo. Às vezes era só Grão-Pará, às vezes era Maranhão e Grão-Pará, e outras vezes Grão-Pará e Maranhão. Normalmente a gente usa Grão-Pará e Maranhão porque foi o nome que durou mais tempo. Isso tinha a ver com as encrencas entre as lideranças políticas da capitania do Pará e da capitania do Maranhão. Quando os do Pará estavam mais fortes,
trazia a sede do governo para Belém e o nome ficava Grão-Pará ou Grão-Pará e Maranhão. Quando os maranhenses ganhavam mais força política, levava a sede para lá e o nome ficava Estado do Maranhão e Grão-Pará. A gente vai acompanhando essas variações na história. Bom, mas passada essa fase, depois disso, nós vamos ter aquele momento em que a divisão das capitanias, né, que afetou mais, né, a região litorânea, e aquelas capitanias elas são quase que fictícias, né? Uma ou outra delas que prosperou, mas a maioria não vingou. Os donos, os chamados donatários daquelas capitanias, muitos deles nem botaram os pés por aqui, né? Como muitas vezes ainda acontece nos nossos dias, né? Que tem gente que é proprietário de uma área, de uma fazenda, de um ambiente que ele só manda alguém vir e extrai as riquezas, mas ele nem bota o pé lá, nunca foi lá, né? Tal qual o Henrique Fort, aqui próximo de nós, Belterra e Forlândia, né? Construiu essas cidades, mas nunca botou os pés aí. O dinheiro chegou lá no bolso dele, né? Mas ele não pisou nesse chão. E muitos também daqueles donatários das nossas capitanias, a mesma coisa aconteceu, né? Por isso que muitas delas também não prosperou. Além disso, além desta nomenclatura, também nós temos a chamada Pan-Amazônia, que é essa Amazônia que se estende para além das nossas fronteiras, e também tem uma outra denominação que aparece aí no mapa, na parte verde mais clara. Podemos observar aqui que nesta composição tem partes que não compõem normalmente a Amazônia do ponto de vista de uma divisão natural. É a chamada Amazônia Legal, uma outra nomenclatura. Essa Amazônia Legal ela foi estabelecida por lei ali por volta dos anos 60 e ela se estende um pouquinho além da região norte, né? Ela abrange pedaços de estados do Nordeste e pedaços também do Centro-Oeste. A Amazônia é constituída, então, por 772 municípios, os 450 da região norte, os 181 dos 1.793 da região nordeste e 140 dos 466 da região centro-oeste, né? A região centro-oeste aqui tem o menor número de municípios, né? Tem 466 e destes 140 estão dentro da chamada Amazônia Legal. O Nordeste tem 1.793 municípios e destes 181 fazem parte da Amazônia Legal. E o Norte todo está na Amazônia Legal, portanto são 772 municípios. A região, então, vista com essa nomenclatura de Amazônia Legal, ela alcança aproximadamente 30 milhões de pessoas, dos quais pelo menos 250 mil são declarados indígenas. Por isso, das 5 regiões brasileiras, é a região que tem a maior presença indígena. Corresponde a 59,9%. Dá para arredondar aí para 60%, né? Então, nós somos 5 regiões. A região amazônica é praticamente a metade do território e dentro dessa região tem 60% da população indígena. Mas também tem todo tipo de gente por aqui na Amazônia, né? Indígenas, negros, oriundos de África e de outras nacionalidades,
formando, portanto, esse caldeirão populacional de muita diversidade, né, que é uma característica forte da Amazônia, a sua diversidade populacional. Esse território, essa área que hoje nós chamamos de Amazônia, ele foi constituído de forma arbitrária, né? Quando os portugueses aqui chegaram, não existia esse nome. Eles trouxeram esse nome. Esse nome foi usado um tempo depois. Há muitas referências que em alusão a uma mitologia grega, que eram as Amazonas, né? Mulheres, guerreiras, enfim, tem todo um mito, uma história relacionada com as Amazonas. E como aqui eles viram, nas suas primeiras andanças, eles viram muito presenças de mulheres com arco e flecha, muito provavelmente, ou porque os homens estivessem na caça, ou deitados, né? Dormindo, né? Porque eram as mulheres que faziam boa parte das atividades, né? Os homens ficavam mais de boa, né? E até hoje, né? Então, muito provavelmente eles viram mais mulheres do que homens e acharam então que estavam diante daquele local que os gregos, né, alguns séculos antes de Cristo, já haviam anunciado existia um lugar onde tinham mulheres, guerreiras e tal, e aí batizaram de Amazonas as mulheres e, consequentemente, depois o nome veio para a própria região. Mas não havia essa divisão territorial, nenhuma divisão territorial. Todas as divisões territoriais, elas são arbitrárias, né? O que forma a própria região amazônica, o que formam os estados, o que formam os nossos municípios, as fronteiras, elas são criações posteriores, são criações humanas. Algumas vezes, essas fronteiras, elas têm os seus marcos a partir de alguma ocorrência geográfica, como um rio, uma montanha, né, que serve para separar. Mas é muito difícil quando você está lá mesmo, quando você se aproxima, você dizer isso aqui é uma coisa e aquilo ali é outra, né? Quando a gente cruza uma fronteira, ali próximo é quase imperceptível, né? Eu andei um pedaço aqui pela BR e eu vi que de vez em quando tem uma plaquinha que termina o trairão e começa outra coisa. Mais adiante eu vejo de novo o trairão. Aí é só olhando o mapa direitinho para verificar por que a estrada não passa necessariamente, né, em função da linha. Por isso que quando a gente vai caminhando tem, tipo, saí do trairão, entrei em outro município, depois volta ao trairão, né, estou em outro município. Essas divisões, esses marcos geográficos que a gente precisa estar sempre acompanhando de olho. Mas nós fomos, essa nossa Amazônia, fomos colônia até 1823, como foi de resto o Brasil. Aliás, uma pequena variação. O Brasil como um todo, né, aquela outra parte lá do Brasil, que tinha o mesmo nome Brasil inicialmente, foi colônia até 1822. A gente aprende na escola o tal do grito de independência, né, de 7 de setembro de 1822. Só que aquilo valeu para lá, para aquela parte. Para cá, não. Por que não valeu para cá? Porque a nossa relação aqui para cima, né, para o nosso lado, para a Amazônia, a nossa relação era direta com Portugal, enquanto que lá já havia vice-reis, já havia uma estrutura mais local. Então, quando ele diz estamos livres de Portugal, já havia uma elite estabelecida, já havia uma condição de governança para lá, mas não era o caso nosso. Aqui, só praticamente um ano depois, e que é bom porque virou um feriado para nós, né? Lembram aí qual é o feriado que nós temos? É o da adesão do Pará à independência, né?
que não foi só o Pará, mas toda essa região amazônica, né? Que a adesão vai se dar em agosto do ano seguinte, né? Enquanto que a chamada independência é 7 de setembro de 22, a adesão vai se dar em agosto de 23. Então nós fomos colônia até 1823, portanto ficamos um pouquinho de tempo a mais subordinados à metrópole portuguesa. E essa nossa fase de colônia foi uma fase em que a organização aqui se deu em grande parte pela construção de missões jesuíticas, aldeias jesuíticas. Boa parte das cidades da Amazônia tem esse histórico de nascimento. As cidades mais antigas, principalmente aquelas que ficam no curso das águas, seja do principal rio nosso, o Amazonas, ou os rios secundários, como é o caso do Tocantins, do Tapajós, Xingu, né? Então, as cidades mais antigas, elas têm em torno de 300 anos, né? 300 e poucos anos, e geralmente nasceram de um local onde era uma missão jesuítica, uma aldeia jesuítica. E aí veio uma primeira informação com relação à educação, porque as nossas cidades aqui, quando os jesuítas fundaram, diferente das cidades que eles fundaram para aquela parte outra do país, como é o caso da cidade de São Paulo, quando eles fundaram São Paulo, eles ainda estavam dedicados a ensinar a ler e a escrever toda a gurizada, meninos e meninas. Na primeira fase dos jesuítas, eles se dedicaram a esse trabalho. Mas depois, eles não fizeram mais isso. Depois eles passaram a dar aulas só, na nossa linguagem de hoje, do ensino médio para frente. Quando eles vieram, então, colonizar aqui a Amazônia, quando eles fundaram as missões jesuíticas na Amazônia, já estavam nessa segunda fase. Então não fizeram escolas por aqui. Isso ajuda a gente a entender esse vazio educacional entre nós, né, nessa região imensa. Nós tivemos um fato muito importante aqui, que não pode ficar fora da compreensão da história da Amazônia, que é a cabanagem, que vai ali em torno dos anos de 1834 a 1840. E a cabanagem, ela é reflexo de um passado muito de exploração, de muita penúria para a maioria da população da nossa região, a maioria da população pobre. E como havia acontecido já a independência, aqui se aspirava também, se desejava que houvesse mudanças, né? Que aqueles opressores fossem tirados da estrutura de poder. Por isso que a população, a partir de algumas lideranças, inclusive líderes religiosos, né, como o Frei Batista Campos e outros, né, a população se organizou e lutou muito. E sofreu uma derrota também violenta. Os historiadores afirmam que 2/3 da população da Amazônia foi eliminada no período da cabanagem. Foi uma mortança imensa, né? Maior do que outras que a gente tem registro. Mas também, de todas as... Porque essa é uma fase da história do Brasil, aí no período imperial, é uma fase de muitos conflitos, de muitos movimentos de reivindicação, de luta, né? Tem muitas pela história do Brasil, né? Tem Canudos, tem Farroupilha, tem várias dessas lutas. E a cabanagem, ela é diferente de todas elas, porque em todas aquelas lutas que houve nesse período da história do Brasil, em nenhuma delas a população conseguiu chegar no poder. Quer dizer, os que lutavam conseguiram chegar ao poder. A cabanagem é a única em que houve isso. Os cabanos chegaram ao poder, só que por pouco tempo. E também
não prosperou eles chegarem no poder porque eles não eram bem organizados. Isso fica como lição da história para a gente. Não adianta chegar no poder se você chega e não está organizado para permanecer no poder. Como eles chegam desorganizados e começou a ter disputas entre eles, disputas internas, né? As próprias lideranças começaram a disputar quem era mais, quem era melhor, e enfim, isso fraquejou, né? O movimento, e eles terminaram sendo derrotados, porque aí o Império Brasileiro veio para cima com toda a sua força e foi um arraso, né? Foi por isso que morreu muita gente. E muitos tiveram que fugir, ficaram com muito medo, né? Foi instalado um terror ao ponto que aqueles indígenas, aquela população negra e muitos outros, a pobreza de um modo geral, teve que ir para longe, né? Para regiões mais afastadas e ficar escondido por muito tempo, né? Então, acho que era ontem que eu dizia na sala de aula que por conta disso, ainda hoje, há muita resistência da pessoa dizer eu sou índio, eu sou negro, né? Então é um passado de muito medo, de muito terror que se estabeleceu. Então é um momento delicado da nossa história que precisa ser conhecida. E é um momento em que, do ponto de vista educacional, se já era ruim, se já era precária a educação, foi um momento que ficou praticamente paralisado, né? Eu, inclusive, eu tinha como propósito, quando eu fui fazer o meu doutorado, eu tinha como propósito estudar a educação no período da cabanagem, mas eu terminei tendo que mudar de rumo, porque tive dificuldades com acesso a algumas fontes e também porque estava em reforma lá o arquivo público do Estado do Pará, ia demorar muito a terminar a reforma e se atrasar a escrita da minha tese. Eu terminei mudando. Mas a princípio a ideia era trabalhar o que a gente aprendeu com a derrota, o aprendizado que teve com as derrotas, porque a gente aprende também, né, com os fracassos, com as derrotas, né? Por exemplo, quando se faz uma greve, eu dizia que a gente tem uma pauta imensa de reivindicação, a gente só conquista um pouquinho, mas aumenta a capacidade de organização. Tem aqueles momentos que a gente fica reunido, discutindo as coisas, então a gente tem muitos aprendizados, mesmo perdendo alguma coisa, mesmo não ganhando o que desejaríamos ganhar. Bom, eu vou então dar um salto, aqui tem muitas informações que eu não vou me detalhar sobre ela, mas só dizer que para compreender a história da Amazônia, precisa a gente compreender a economia extrativista, a questão da borracha, a formação dos territórios federais, né? O Acre, a anexação do Acre, que não era Brasil, né? Foi, podemos aqui entre nós dizer meio que foi roubado ali de outro país, né? Fica feio, mas, né? Mais ou menos foi isso que aconteceu, né? Porque já havia as fronteiras mais ou menos delimitadas e os brasileiros foram avançando com suas fazendas, com suas propriedades e, né, já estavam mais para lá do que para cá. Terminou que houve um acordo internacional e aí aquele pedaço lá do Acre entrou para o Brasil, né? Tem também a formação de outros territórios aqui na Amazônia, né? Primeiro territórios e hoje são estados, como é Roraima, como é Rondônia, né? Toda uma história disso. Tem a questão dos soldados da borracha, né? A presença intensa de nordestinos aqui na Amazônia, que vai também fazer uma grande diferença na nossa história, essa presença nordestina, né? Então, muito provavelmente nós somos a região em que, apesar de que nordestino é o judeu brasileiro, né? Chamado assim porque o judeu é o povo que está presente em todo mundo, mas o nordestino também está presente em todo mundo, né? Então por isso que ele é o judeu brasileiro, mas muito provavelmente na Amazônia eles estão em maior quantidade, né? E nós temos quase sempre, se olharmos o nosso passado, a gente vai encontrar na nossa ascendência algum nordestino
né, seja como avós ou daí para trás, nós vamos ter a presença deles. Temos também, para entender a Amazônia, que compreender a criação de órgãos públicos, como o Banco de Crédito da Amazônia, Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores, Serviço Especial de Saúde Pública, o SESP, a SPEV, Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia, que depois se tornou a SUDAM, né, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a abertura da rodovia Belém-Brasília, que aumentou o fluxo de migração para a região, aumentou consideravelmente a população, e depois a abertura das outras estradas, já no período dos governos militares, os planos regionais, Operação Amazônia, os grandes investimentos aqui nessa região, né, que também trouxeram muita desgraça, traz benefício para alguns, mas traz malefícios para a natureza e para a maioria das pessoas, né? Teve uma fase da nossa história, mais recente, desses chamados grandes projetos, foi o caso do Jari, foi o caso dessas mineradoras que estão próximos de nós, né, e que o resultado tem sido mostrado pela história como um resultado bastante desastroso, embora tenha também gerado muita riqueza econômica. Mas o problema da riqueza, quando ela é gerada dessa forma, é a concentração dela. É muita riqueza concentrada em poucas mãos. Então, o resultado geral é ruim. Então, consequências, parece que isso aqui ficou meio todo, não sei se foi eu que... Está estranho. Então, como consequências dessas situações, nós temos muitos conflitos fundiários. Infelizmente, a Amazônia é uma região, acho que é aqui, painel, infelizmente, a Amazônia, ela é vista no Brasil e também no mundo por esses nossos problemas, esses conflitos, né? Nós somos a região onde tem maior número de mortes, de conflitos entre poceiros, grineiros, peões, indígenas, né? Olha o caso dos Yanomamis agora recentemente. Isso, assim, pega mal para a Amazônia, no contexto internacional, né? Os outros povos que já estão em uma condição, eu diria, mais avançada do que nós, nessa compreensão da importância de respeitar e valorizar os diferentes, as culturas diferentes, esses países, eles não gostam nada de ver essas imagens que passam no Brasil com relação à forma como se dá os conflitos entre os mais ambiciosos por ganhar rapidamente e o conflito com aquele que vive ali naquela região sem fazer essa exploração e vivendo mais ainda de uma forma mais como se fosse no passado, só do extrativismo, né, só para manutenção. Então muitos não aceitam, não gostam disso, quer chegar lá e explorar e ganhar dinheiro e se esses estão atrapalhando, vamos matá-los ou expulsá-los daqui. E isso pega mal internacionalmente e a gente termina tendo prejuízos financeiros e sociais por essas situações. Por outro lado, essas situações também produz o nascimento de reações, de organizações da sociedade para reagir. E nesses movimentos a educação também entra em cena. A educação também prospera, a educação também reage, né? Então é uma ação é um movimento de ação e reação que constitui a própria história. A partir de 1988, o ano de 1988 tem sido um marco na história brasileira e, consequentemente, também na história da Amazônia, que é a nossa Constituição Federal e a partir dali, o estabelecimento de direitos individuais e coletivos, uma maior proteção ao ambiente, às populações,
principalmente essas populações tradicionais, populações nativas, a criação de algumas entidades importantes, como o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, a legislação de proteção ao meio ambiente, ao direito das comunidades tradicionais, o estabelecimento de financiamento, né, o FNO, financiamento para atividades econômicas. Tudo isso tem, então, ajudado a melhorar um pouco o panorama geral da Amazônia. De tal maneira que podemos seguramente observar que hoje a Amazônia corresponde a 5% do produto interno bruto do país. De certa forma é pouco, mas historicamente a Amazônia já deu muito para o Brasil. Ela já contribuiu muito. Hoje, se ela é só 5%, é porque exatamente só tiraram daqui, só extraíram e foram usufruir em outros lugares, né? A nossa riqueza aqui produziu a riqueza do Sudeste e do Sul, principalmente do Sudeste, né? A industrialização lá foi, de certa forma, financiada por nós. Assim como a riqueza da região Sudeste do Brasil, principalmente o ouro de Minas Gerais, ajudou quem? Ajudou a financiar a riqueza da Inglaterra, né? Quando eu estive lá em Londres, e tem aqueles museus que a gente pode visitar, a gente não cobra, é de graça, mas tem um lugar lá que a gente fica lá dizendo para você dar a sua contribuição. Mas eu só passava lá e disse, não, minha contribuição já foi dada pelos meus antepassados, eu não vou deixar nada aqui. Porque a história nos mostra que boa parte do ouro que os portugueses tiraram do Brasil não foi para Portugal, não ajudou Portugal. Porque o Portugal se manteve agrícola, agrário, Inglaterra já industrializada, os portugueses usavam o ouro que levavam do Brasil para comprar produtos ingleses, né? Então, a Inglaterra prosperou, cada vez se industrializou mais, cada vez avançou mais, Portugal ficou para trás e nós mais para trás ainda, né? Então, tem esse movimento também de capital no mundo, né? Uma região rica, muitas vezes ela é rica do ponto de vista natural, mas ela se torna pobre do ponto de vista social, porque aquela riqueza sai de lá e vai produzir benefício em outro lugar. Então, a riqueza da Amazônia produziu benefícios e riquezas no Sudeste brasileiro e fora do Brasil, de tal maneira que hoje somos apenas 5% do produto interno bruto. E aí, por conta disso, muitas vezes não nos devolvem resultados, com o argumento de que mas vocês contribuem pouco, o PIB de vocês é só 5%, como é que vocês querem tantos milhões do governo federal para ir, porque se vocês só entram com tanto, né? Só que a gente tem que levar em conta esse nosso passado de exploração. Somos 10% do eleitorado, é outro problema, porque nós temos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, nós temos um quantitativo de deputados e senadores não, porque é um por estado, mas deputados tem a ver com a população. Então, se nós somos só 10% do eleitorado, é só também 10% da representatividade do Congresso. E normalmente, além de ser só 10%, ainda se dividem, né, em função dos partidos, das ideologias, das opiniões, e esses 10% ficam às vezes bem menor do que 10%. Nesse aspecto, o Nordeste tem sido mais exemplar. O Nordeste é mais organizado, eles têm as brigalhadas deles feias, mas na hora de defender as causas do Nordeste, eles se unem e conseguem agregar outras regiões em favor deles. Nós aqui do Norte, da Amazônia, ainda somos frágeis. Não há uma bancada da Amazônia forte, né? No Congresso tem a bancada evangélica, tem a bancada disso, a bancada daquilo, mas falta uma bancada da Amazônia para defender os interesses da Amazônia. Tem algumas iniciativas, mas eu não vejo ainda como isso sendo uma coisa marcante.
14% só dos municípios, né? É uma característica que ainda se mantém na Amazônia, esses estados enormes e com pouca presença do Estado, né? Municípios muito grandes que fica difícil dar conta. Eu conversava com a secretária de Educação aqui do município, ela perguntava assim, quais são as dificuldades, ela dizia que uma das dificuldades é essa, que o município tem uma área territorial grande, então para chegar até nas escolas, né, é sempre difícil. Então essa nossa situação geográfica, a nossa composição territorial também cria muitas dificuldades. Há outras regiões, mesmo eu conheci bem São Paulo, no período que eu estive por lá, talvez eu tenha conhecido mais São Paulo do que muitos dos paulistas, né? Porque eu tive a oportunidade de viajar em muitos municípios. Eu participei de uma pesquisa que a gente tinha que ir, era uma pesquisa financiada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, e a gente tinha que, esse fundo estava destinando recursos para a qualificação profissional. E aí na pesquisa a gente tinha que ir no local onde a pessoa estudou, no local onde a pessoa trabalhou e na casa, por amostragem, em quase todos os municípios do estado, para saber o resultado que deu daquela formação. Por que era desenhado assim a pesquisa? Porque muitas vezes, lá no lugar do trabalho, ele respondia de um jeito. No local onde ele estava estudando, também respondia de um jeito. Na casa dele, respondia de outro. Né? Porque uma coisa é você estar respondendo aqui na escola, e meio com a pressão de quem está vendo, quem está ouvindo, né? Assim como também no local de trabalho e também na casa. Né? Então depois a gente fazia um crivo ali para obter a melhor resposta, né? O mais próximo da veracidade. Mas olha, apesar daqueles números serem baixos, 5% do produto interno bruto, 10% do eleitorado, 12% da população, 14% dos municípios, em contraste, 61% das mortes por conflitos agrários, 34% das residências sem água encanada, 81% sem rede de coleta de esgoto, e aí vai a desgraceira, né? Quer dizer, números baixos por um lado e números muito altos por outro lado das coisas que ainda, infelizmente, estamos ainda em descompasso, em grande atraso. E aí eu, inclusive, pergunto aí, e os indicadores educacionais? Bom, infelizmente, os indicadores educacionais da região norte e da Amazônia são bastante tristes com relação ao Brasil como um todo. Né? Os nossos índices de analfabetismo ainda são altos, os nossos índices de fracasso educacional, né? Considerando as reprovações, as evasões, né? Ainda são muito maiores do que em outras regiões. As escolas que têm obtido melhores resultados nas avaliações do Enem, ainda o número na Amazônia é muito baixo. Né? Você vê, por exemplo, o estado de Rondônia não teve nenhuma pessoa que alcançou nota 1000 nesse último resultado do Enem. Aqui no Pará nós tivemos 3 notas 1000. É muito baixo no comparativo com outros locais. Embora também, ponderadamente, se vocês estudarem estatística, numa média ponderada, não esteja tão ruim, porque nesses outros lugares também o número de estudantes é bem maior. Né? Mas, de qualquer forma, a gente desejava e deseja um estado melhor, né? Deseja mais. Então, os nossos indicadores educacionais, infelizmente, ainda são muito frágeis e isso tem vários fatores, e aí é que entra a história para a gente entender. Quando nós vemos os nossos números educacionais hoje, nos assustamos com eles, cabe nos perguntarmos, por que isso? Tem uma explicação? A história ajuda a gente a entender, e nós vamos ver que a história ajuda sim a entender, porque quando a gente faz esse acompanhamento histórico, a gente verifica o que deixou de acontecer aqui, o que aconteceu em outros lugares. Né?
como que foi aqui e como que foi em outros lugares. Isso só a história que pode nos permitir observar. Por exemplo, aqui, com relação à taxa de escolarização bruta, o censo de 2020 nos mostrou que na Amazônia Legal a nossa alfabetização estava com os seguintes números. Na alfabetização bruta, enquanto que no Brasil os números em torno de 66,4%, aqui na Amazônia 51%. No ensino de jovens e adultos, por exemplo, a média no Brasil 82%, a média na Amazônia 72%. Então a gente, nos indicadores educacionais, nós ainda temos muitas fragilidades. Aqui tem umas fotos de alguns dos livros que a gente tem produzido no nosso grupo de estudos e pesquisas e no mestrado em educação que hoje já temos na UFOPA. Assim como vocês festejam aqui, de estar começando, tem uma primeira turma de ensino superior, lá hoje já podemos festejar, vai começar esse ano a nossa primeira turma de doutorado em educação. Quando eu já era professor da Universidade Federal do Pará, em Santarém, ainda sendo apenas especialista. Saí lá, como você disse, saí lá para Campinas para estudar na Unicamp para semestre e depois fiz doutorado lá. E hoje já vou ser professor de formar doutores aqui. Aqui em Santarém vamos ter o nosso doutorado em educação. Na educação básica, em termos de Brasil, são cerca de 50 milhões de estudantes matriculados, são quase 2 milhões e meio de professores e cerca de 190 milhões de estabelecimentos de ensino. Essa é a composição do sistema educacional brasileiro. Aqui em azul está a rede privada, com 21%, aquela com mais clarinha ali, a rede estadual, com 16%, e a faixa maior é a rede municipal, com 61%. Então, os municípios ainda são responsáveis pela maior parte do sistema educacional, seguido da rede privada e, em menor quantidade, os estados. Também no comparativo, eu sei que aqui está muito pequenininho, depois eu passo para vocês esse material, se quiserem, mas as cores mais fortes ali, as cores vermelhas, indicam os quantitativos menores, de 0 a 20%. E o verde mais forte indica os maiores, de 80% a 100%. Vou aqui então traduzir esse mapa. Os estados do Norte e Nordeste são os que concentram o menor percentual de escolas com bibliotecas ou salas de leitura, sendo que uma quantidade substantiva de municípios dessas regiões tem menos que 20% de escolas com esses equipamentos. Então esse mapa aí é uma radiografia de como estão os equipamentos das escolas. Equipamentos de leitura, básico, biblioteca. Hoje é o mínimo que poderia ter, e aqui na nossa região eu vejo que as cores mais fortes ali do vermelho estão com a gente. Se nós observarmos outro indicador, aqui é o percentual de escolas com acesso à internet. As cores são as mesmas. Onde é que a coisa está mais precária? Novamente, Norte, Nordeste e fundamentalmente a Amazônia. O outro indicador aqui, formação e qualificação de professores. Mais uma vez, na Amazônia, os indicadores são ainda bastante ruins, atrasados com relação aos demais. Aqui eu não vou me concentrar muito. O mapa mostra novamente formação de professores com pós-graduação. Olha como é a restante, sul, centro-oeste do país e norte, Amazônia. Os números são entre 0% e 20%, então muito aquém das outras regiões. A gente tem um déficit muito grande de formação. Por isso que esse esforço, professora, aqui representando a Secretaria Municipal de Educação, por isso que esse esforço
de trazer a graduação e posteriormente a pós-graduação é muito expressivo, muito significativo, né? Para a gente poder combater essa disparidade, essa desigualdade regional. Você disse muito bem que isso tem custo, né? Não é de graça. E, aliás, por isso que tem alguns colegas que terminam, às vezes, nem vindo, né? Ele diz assim, eu vou sair daqui do meu conforto, né? Para ir para um lugar, assim. Tem alguns que não vêm, né? As desigualdades e as discrepâncias que eu acabei de mostrar, que são históricas, eu já vou caminhando para a conclusão, né? Essas discrepâncias, essas desigualdades, elas, como eu dizia, são compreendidas à luz da história. Então vamos ver um pouquinho dessa história. 1889, o que essa data lembra? Proclamação da República. A gente sai da fase de império, entra colônia, império, entra na república que estamos até hoje, 1889. Qual é o legado que a colônia e o império nos deixou? Não poderia ser diferente. 90% da população analfabeta. Por que não poderia ser diferente? Negro, escravizado, proibido de estudar. E mesmo que fosse permitido, como queria estudar? Qual o tempo que ele ia dispor? Tinha que trabalhar desgraçadamente quase que dia e noite. Né? Estudar como? Mas mesmo que pudesse, era proibido. Grande parte desse período anterior à República. Indígena, para que estudar? Não era só catequese. População pobre, de modo geral, não teve acesso à educação e os resultados são esses. Chegou a República com 90% de analfabeto. Só que na Amazônia, vejam que o caso é mais grave, porque nós chegamos aqui no ano de 1940 com os 90% de analfabeto, que era no Brasil em 1889. Em 1950, no Brasil, a taxa de analfabetismo já havia caído de 90% para 50%, mas na Amazônia ainda estava em 63%. Então vejam que a gente está sempre, né, num atraso histórico aí considerável. E aqui, nesse nosso pedaço de Amazônia, aí a situação ainda é mais crítica quando a gente vai ver os nossos números, né? Santarém é uma das cidades mais antigas aqui dessa região oeste do Pará, e eu estudei lá a história da educação em Santarém e constatei que só dá para a gente dizer que teve mesmo educação ali a partir de 1950 para cá. Professor do céu, mas você está dizendo uma coisa estranha. Tem lá uma escola em Santarém que tem mais de 100 anos, que é o Frei Ambrósio. Sim, tem algum outro registro de escola, mas a educação mesmo, para valer, pegando mesmo, como se pode dizer, foi só de 1950 para frente. Então, boa parte dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos avós, não tiveram oportunidade de estudar, né? Então, aqui a gente vê historicamente essa defasagem. Escolas praticamente só depois dos anos de 1950, portanto de um dia desse para cá, né? E o que isso significa, traduzindo de outra maneira? Desigualdades educacionais expressam desigualdades econômicas e sociais. E ao mesmo tempo elas aumentam as desigualdades econômicas e sociais. Olha só a dupla mão, a dupla face. A desigualdade educacional ela é produto das desigualdades social e econômica e ao mesmo tempo ela gera desigualdade social e econômica. Então ou a gente ataca a educação ou então a gente vai ficar o tempo todo com essa imensa desigualdade que separa as pessoas. E essa nossa defasagem ela tem a ver também com a falta de políticas públicas pensadas para a educação, tem a ver com a ausência de leis que fossem favoráveis à educação. O Brasil começa a sua história em 1500, começa a sua história educacional em 1534, mas somente em 1827, né,
300 anos depois, que a gente vai ter uma primeira lei que fala de educação no Brasil todo. Antes disso, tinha uma lei para um lugarzinho, para outro, uma província, para um lugar e tal, mas uma lei geral de educação, a primeira foi essa aqui, 15 de outubro de 1827, que é o dia do professor que a gente celebra. Mas ela é uma daquelas leis que não pegou. Tem muito na história do Brasil isso, lei que não pega. Por que ela não pegou? Porque ela dizia nessa lei que a partir daquele momento tinha que ter uma escola em cada lugarejo. Cada vila, cada lugar tinha que ter uma escola. E ela já falava, vejam só, em 1827, já constava na lei o que a gente chama hoje de piso salarial, piso nacional salarial, que ainda é uma luta, né? Aqui no Pará ainda tem um imbróglio aí com relação ao pagamento desse piso. E a lei de 1827 já trazia isso, só que não cumpriu, né? Não se efetivou. Em 1834, olha, 27 para 34, 10 anos depois, essa lei sofreu uma baixa grande por uma outra lei, chamada de ato adicional. O que fez o ato adicional? Mais uma desgraça na história. Esse ato adicional disse o seguinte: a partir desse momento, o governo central, que corresponde hoje ao governo federal, o governo central fica responsável só pelo ensino superior na corte, lá na sede, Rio de Janeiro. O restante fica a cargo das províncias. Então, a gente, historiador da educação, a gente diz que essa lei, ela descentralizou, mas na verdade foi um lavar as mãos, né? Eu cuido da educação aqui e você, cada um cuida do seu pedaço. Mas como era o seu pedaço, Brasil afora? Algumas províncias já mais prósperas economicamente, algumas províncias com a presença de população que já entendia o significado e a importância da educação, já lutavam por escola. Outras províncias, essas aqui do norte, nordeste, não só frágeis economicamente, mas com uma população ainda, a maioria vivendo no campo, não lutando por escola, não entendendo a importância da escola, e ficou então a cargo do governante local, dos coronéis, dos senhores governantes, que pouco estavam nem aí para a educação, porque eles tinham condições de mandar os filhos para estudar em Portugal e em outros países. Então, isso aqui tem um impacto grande na nossa história educacional também, e principalmente esse impacto com relação à Amazônia e ao Nordeste. A nossa primeira lei mesmo, para valer, que tratou de educação no Brasil todo, foi chamada de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1961. Olha só, de novo, olhando os números. Um país que começa a sua história em 1500, que começa a sua história educacional em 1534, só vai ter uma primeira lei mesmo, regulando, criando um Sistema Nacional de Educação em 1961. Quanto tempo depois? Né? Quanto déficit a gente tem na história? E aí o nosso primeiro Plano Nacional de Educação só em 2021. A própria primeira LDB dizia que precisava ter um plano. Um plano, né? É uma coisa óbvia, simples. Cada um na vida precisa ter minimamente também alguma coisa. O que é que eu quero na vida? O que é que eu pretendo? Como é que eu vou alcançar isso? Não é? Eu gosto, os alunos já viram que eu gosto de fazer esses videozinhos, né? De vez em quando eu envolvo até a minha esposa nesses vídeos, né? Ela vira garota propaganda. E esse ano a gente fez uns videozinhos que, por conta deles, eu fui chamado em algumas escolas para falar com o pessoal sobre planejamento. Porque foi um aprendizado nosso, que eu gosto de compartilhar. Que é de, no final do ano ali, a gente faz os nossos prognósticos, né? A gente divide, assim, qual é as nossas expectativas com relação a várias coisas, né?
no plano acadêmico, no plano profissional, no plano pessoal, no plano espiritual, até aí entra, né? Esse ano eu vou fazer tal coisa, vou frequentar tal lugar, vou fazer, tá tudo ali. A gente anota, bota no papelzinho ali quais são as nossas intenções. Só que isso não é suficiente, porque muita gente, quando naquele momento de final do ano, agora no ano que vem eu vou fazer tal coisa, né? Agora, os que estão mais gordinhos dizem, agora eu vou emagrecer, os que estão magrinhos, agora eu vou ganhar uns quilos, os que têm vontade de comprar um veículo, alguma coisa, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer tal coisa, e se perde quando chega no final do ano, de novo, outras promessas, e assim vai a vida. Então a gente fez um primeiro vídeo falando sobre a importância de planejar, e fez o segundo vídeo dizendo, olha, mas se você não souber distinguir objetivo e meta, de repente você não vai a lugar nenhum, né? E aí é como eu digo, olha, eu gosto muito de ler. Se eu passo num local e vejo um livro e digo, eu quero ler esse livro, me interessou pelo título, eu compro. Mas se eu não estabelecer uma meta, é mais difícil eu cumprir com o objetivo. Então, se o livro tem 100 páginas e eu digo, a minha meta é ler esse livro em 10 dias. Com isso, fica mais fácil, porque eu divido 100 em 10 e dá 10 páginas por dia. Então, se isso é meta, é meta. Todo dia eu tenho 10 páginas para ler. E se eu cumpro essa meta, eu me realizo. A cada dia eu me realizo e vou me realizar mais ainda ao final dos 10 dias que eu alcancei o meu objetivo. Então, na vida, se a gente sabe distinguir objetivos e metas, e a gente traça isso, tem mais chance da gente ter êxito, né? Não quer dizer que isso é o suficiente, mas isso é meio caminho, né? Só que meio caminho é sempre importante, né? Dar um passo já é metade do caminho, mas é importante dar um passo certo, porque se você der um passo errado, não adianta, essa metade do caminho vai te levar para um lugar também que não é o que você deseja, né? Então, dar o primeiro passo é a metade do caminho, mas não é suficiente, é preciso dar o passo certo. Então, qual seria o passo certo? A gente fez, então, um terceiro vídeo, que é uma coisa que a professora Lívia faz muito bem. E eu pego carona com ela está o tempo todo ali, né? Está sempre se apoiando ali, que é o que a gente chama de checklist, né? Uma checagem das coisas. Começa a semana, você lista ali as coisas que tem por fazer. E vai, à medida que vai fazendo, vai dando tique ali, né? Cumprido, realizado. Né? Se ficar uma pendência, você reprograma, replaneja. Quando a gente aprende a organizar a vida, ela se torna mais suave. Porque a gente, nessa organização, a gente organiza o trabalho, a gente organiza o estudo e a gente organiza o lazer, a vida. A vida, ela é composta de tudo isso. Agora, uma pessoa que não se organiza, ela mistura isso. Quando é que ela está trabalhando, ela quer estudar no meio do trabalho, ela quer fazer lazer no meio do estudo. Então, uma pessoa desorganizada, uma pessoa que não teve o aprendizado de como alcançar os seus objetivos, é uma pessoa que tem menos tendência ao êxito e mais tendência à frustração. E por incrível que pareça, a desorganização afeta tudo, afeta o nosso bem-estar, o nosso humor, a nossa saúde, o nosso rendimento, porque a pessoa fica toda perdida, ela vai fazer uma coisa, por ela não ter se organizado, ela vai fazer uma coisa às pressas, vai fazer naquele sufoco, vai fazer mal feito, e aí vai gerar uma cadeia de problemas. Então é muito importante, a nosso ver, o aprendizado disso. Isso aqui foi um parênteses que eu abri como se costuma dizer, os artistas dizem uma canja, né? Isso aqui foi algo extra que eu estou oferecendo, trazendo para vocês que estão aqui nesta manhã. Espero que gere aprendizados.
E eu vou então fechar novamente com alguns outros dados dessa nossa enorme região, mostrando outro elemento que é impactante na nossa história, que foi o crescimento populacional. Observe, em 1960, nós éramos na Amazônia 2.500.000 habitantes. 1960. 1970, 3.800.000. 1980, 5 milhões. 1990, 10 milhões. Em 2000, chegamos a 12 milhões. Hoje, 2010, 15 milhões. Hoje, por volta de 30 milhões. Mas o que chama a atenção são os primeiros números ali, que a gente saiu de 1960 de 2 milhões e chegamos em 2000 a 12 milhões. Em pouco tempo, nós aumentamos a nossa população 5 vezes. A questão é, aumentou em 5 vezes também as condições para essa população, a infraestrutura para esse povo viver, hospitais, escolas, um aparato público. Esse é um dilema também da Amazônia. Um alto crescimento populacional nas últimas décadas que não teve como ser acompanhado por infraestrutura pública social. Então, em 50 anos, aumentamos mais de 5 vezes, não houve correspondente aumento de infraestrutura do Estado, como, por exemplo, escolas, hospitais, redes de saneamento. Isso significa deterioração das condições de vida. E aí surgem essas escolas que são verdadeiros depósitos de pessoas, lugar para pobre, sem estrutura, sem equipamento. Não só escolas, hospitais, tantas outras coisas. Bom, aqui eu não vou nem entrar muito, enveredar por isso, são informações muito relevantes, mas exigiria mais tempo. Que são indicadores com relação à pobreza, com relação à sobrevivência infantil, com relação ao direito à educação, à proteção contra o trabalho infantil. Em todos esses indicadores aí tem um comparativo do Brasil com a Amazônia e a gente vê a nossa defasagem desses indicadores. Então, para fechar, eu observo que a história nos mostra que tem muitas permanências, tem muitas coisas que insistem em permanecer, mas ela apresenta também rupturas, muita coisa que a gente tem conseguido avançar, corrigir. Dentre essas permanências, ainda temos no Pará muitos professores temporários. Tem muitos professores que são contratados e quando terminam o período letivo eles são destratados, só voltam a ser contratados de novo quando as aulas reiniciam. Até parece que ele não precisa comer, beber, enfim, nesse período que não tem aulas. Dá uma coisa muito presente entre nós e vários outros desses problemas. E daí eu digo da importância da gente conhecer a história, da gente conhecer a nossa história e a história dos outros, da gente dimensionar onde nós estamos, onde os outros estamos, o que nós queremos alcançar e lutar por isso. Lutar por uma escola pública, que seja laica, que seja gratuita, que seja universal e que seja socialmente referenciada. O que quer dizer isso? Que ela atenda aquilo que a sociedade necessita. Porque a gente sabe que vivemos numa sociedade letrada, uma sociedade em que as credenciais para muita coisa ainda dependem de um diploma, Então, só pelo caminho da educação para a gente chegar nisso. E eu fecho fazendo uma lembrança a uma obra que foi escrita em 1516 chamada Utopia, Thomas More escreveu esse livro falando de um lugar imaginário. Utopia, topos é local, E utopia é um local imaginário, onde tudo era perfeito. No livro ele fala desse lugar, de todas as coisas boas, perfeitas. Qual o problema? Ele não diz onde é esse lugar. E nem
forma o caminho para se chegar lá. Por isso que entrou na literatura da filosofia, da política, da história, da educação, essa palavra utopia como sendo esse sentido, né? De uma coisa ideal, de uma coisa que a gente almeja, de uma coisa bacana, mas a gente não sabe onde é e nem como chegar. Mas é importante ter utopia. E aí eu trago um outro, agora aqui mais próximo de nós, né? São umas glórias lá da velha Europa, o Galeano, Eduardo Galeano, do Chile, então aqui da América Latina, e ele diz que a utopia é o horizonte. Eu caminho 2 passos, ela se afasta 2 passos. Se eu caminho 10 passos, ela se afasta 10 passos. E aí ele se pergunta, então, para que serve a utopia? E ele responde, para isso, serve para caminhar. Então, se a gente tem uma utopia, por mais que a gente não alcance ela, quando a gente vai na direção dela, ela se afasta, mas a gente já caminhou. Ou seja, eu saí de onde estava e já me aproximo. Eu posso nunca na vida alcançar a minha utopia, mas se eu continuar vendo ela, insistindo por ela, eu estou, e continuar caminhando, eu estou avançando. Né? Então, eu acho muito bacana essa observação do Galeano. E aí, mais perto ainda, trazendo para o Brasil, e no campo da educação, para mim, a minha principal referência, que é o professor Demerval Saviani, que diz assim: o papel da escola não é mostrar a face visível do aluno, isto é, reiterar o cotidiano, mas mostrar a face oculta, ou seja, revelar os aspectos essenciais das relações sociais que se ocultam sobre os fenômenos que se mostram à nossa percepção imediata. A tarefa da escola não é o óbvio, não é aquilo que todo mundo vê, é o que está por trás desse óbvio. É isso que a gente tem que pensar. É esse o salto formativo, né? Você ir além da aparência e para a essência. E claro, o outro brasileiro que é mundialmente reconhecido, mas exatamente por isso ele também tem sido muito combatido, muito odiado. E a nossa tarefa, eu considero que a nossa tarefa é sempre fazer um contraponto. Né? Por que jogam pedras nele? Por que dizem bobagem sobre ele? Porque o posicionamento dele foi do lado de quem ele ficou. E ele nos diz o seguinte: seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. Então não podemos esperar pelos que historicamente nos dominam que eles vão dizer para a população as coisas como elas são, claramente. Não podemos esperar que essas estruturas econômicas, políticas e sociais fortes, pesadas, que nos esmagam, vão fazer isso. Isso é tarefa nossa, né? É papel nosso. Então Paulo Freire faz essa advertência. É ingenuidade esperar que naquela linguagem popular, que a raposa vá dizer para as galinhas, né, como é que é para elas se protegerem, né? Porque ela está ali com a finalidade de se alimentar das galinhas. São as galinhas que têm que encontrar as suas formas de sobrevivência e de enfrentamento à raposa. Então é ingenuidade esperar que a classe dominante vá nos trazer um modelo educacional que vá fazer frente à
dominação, que vai se contrapor com eles. É nós que temos que produzir. E daí que entra em cena as chamadas pedagogias contra-hegemônicas. Tem as pedagogias hegemônicas, dominantes, e tem as pedagogias contra-hegemônicas. Então, quem faz um curso de pedagogia, é importante conhecer essas pedagogias e tomar uma decisão. De que lado eu fico? De que lado eu estou? A que classe eu pertenço? Eu vou continuar na minha classe, lutar pela minha classe, ou eu vou fazer o serviço da classe dominante? Essa é uma escolha de cada um e todo mundo é livre para fazer as suas escolhas. E eu fecho aqui trazendo imagens que não é muito comum para vocês, já vi. É mais comum ali na minha região, porque no momento, a pesquisa que eu desenvolvo como produtividade no CNPq, ela tem por título Retratos das Escolas na Amazônia. Só que é retratos das escolas de base. Depois, eu já estou na segunda edição da pesquisa. A primeira edição eu me dediquei para as vases, porque eu entendi que a vase estava muito, assim, precisando de um estudo, de ter visibilidade, estava muito apagado. E coitados desses colegas professores dessas escolas de base que ficam ainda mais à deriva do que os outros, porque normalmente o período letivo deles, em função das cheias e das vazantes, e de que fica tudo alagado, então eles têm um calendário diferenciado e dificilmente eles podem fazer esses cursos que vocês fazem, porque no momento das nossas férias é o momento que eles estão em atividade. Então eles são mais ainda, digamos assim, prejudicados. Então eu estou fazendo um estudo nesse momento sobre as escolas de várzea. Depois o meu estudo vai avançar para as escolas ribeirinhas, que não é a mesma coisa, né? Várzea é esse lugar que a água chega e enche tudo, e tem lugar que é ribeirinho, mas não é várzea, porque o rio bate próximo da escola, mas fica ali. Ele sobe, desce, mas não alaga totalmente. Aí é ribeirinho. Quando alaga totalmente, aí é várzea. Então, primeiro eu comecei estudando as várzeas, agora eu vou para os ribeirinhos, e quem sabe depois eu vou para as estradas. Eu já vi que tem um projeto de pesquisa de mestrado, que o candidato se inscreveu lá para o processo seletivo. Eu tenho 15 pessoas que se inscreveram para provavelmente eu orientar. Só que eu só vou ter uma vaga. Vou escolher no meio desses 15. Por enquanto, eu olhei esse projeto aí que trata das escolas mais para as estradas. Talvez eu acolha esse projeto para eu poder ampliar um pouco mais os meus estudos. Mas vai depender dele passar na prova, dele passar nas outras etapas de entrevista e tudo. Não sei se vai ser ele, ou qual é que vai ser o escolhido. E aí eu quero dizer, mesmo agora, definitivamente, né, para encerrar, de que toda essa história que eu falei aqui e as outras histórias, elas são feitas por pessoas. As pessoas fazem a história. Mas aí, lembrando Marx, ele vai dizer: nós fazemos a história, mas nós não fazemos a história que nós queremos fazer. Nós fazemos a história que as circunstâncias permitem, na nossa própria vida. Né? Tia Creuza, talvez a pessoa com mais idade aqui no nosso meio, talvez, não sei, acredito que seja, mas tanto para ela como para qualquer um de nós, a pergunta: quando criança, o que você imaginava, o que você desejava? Você fez aquilo que imaginava quando criança? Provavelmente não. Né? Porque nós fazemos a história, mas não é a história que a gente quer. A gente não vai se tornar o que a gente quer, a gente se torna o que as circunstâncias objetivas, concretas permitem. Se a gente vive num lugar com poucas oportunidades, é difícil a gente escapar daquela situação, se aquelas são as oportunidades. Às vezes a gente precisa sair desse lugar para poder ter outras oportunidades. Né? Se eu, na fase que estou ali, procurando, na fase do acasalamento, né? Naquele momento
momento da procura por um parceiro ou parceira, dependendo do ambiente onde eu circulo, é dali que vai sair o meu parceiro ou parceira. Não adianta eu ter sonhos com outras pessoas, porque é daqueles ali, né? Então, qual é o ambiente que eu circulo? Quem são as pessoas com as quais eu convivo? Então, por mais que o meu sonho seja um outro, mas a minha realidade concreta é aquela. E a minha história de vida vai ser aquela. Então, somos nós que fazemos a história, mas não é a história que a gente quer. É a história que as circunstâncias concretas permitem. Todavia, a gente não pode ficar limitado às circunstâncias. A gente tem que fazer um esforço também para superar as circunstâncias, para romper as circunstâncias, para romper as barreiras. Há barreiras que nos cercam, mas a gente precisa, pelo estudo, pela dedicação, pelo compromisso, a gente pode superar as barreiras e construir a história melhor do que ela seria se nós ficarmos na inércia. Então é essa mensagem que eu deixo, e é por conta dessa compreensão que eu, no primeiro dia que cheguei aqui, dessa vez, eu disse, olha, vamos encerrar a disciplina oportunizando uma fala para que todas as outras pessoas que queiram e possam assistir, mas principalmente para fazermos uma homenagem às pessoas que fizeram a história da educação aqui nesse município, que contribuíram para que a educação hoje esteja melhor do que já foi no passado. E nada melhor do que prestar essa justa homenagem. Poderia ser outras pessoas, mais pessoas, mas no momento foi isso. Quem sabe um dia, num trabalho mais próximo com a secretaria, se possa fazer uma outra forma de homenagem. Mas me parece que essa já é significativa, né? Os certificados estão prontos. Então, do ponto de vista da palestra, foi o que eu organizei para vocês. Muito obrigado pela atenção. E vamos a outra parte, que eu espero que vocês, ao receberem essa homenagem, foi pensada com carinho, que acolham também com carinho. Você foi batizado para a Janaína, e a Janaína pode depois passar para vocês, tá? Pelo poema. Se houver interesse de conhecer com mais detalhe. Dando prosseguimento à atividade, faremos a entrega do certificado de honra ao mérito a professoras e professores que se destacaram na construção da história educacional do município de Dragão, Pará. Vou chamar nominalmente para que possamos fazer a saudação e em seguida faremos a entrega dos certificados. Quero convidar a receber a nome dos doutores. Primeiro faz diz o nome deles todos. Eu vou até sugerir, desculpa, Romulo, eu até sugeri que quando você chamasse, em estando presente, você chama a pessoa a vir aqui à frente, que a gente já faz aquela foto do grupo todo. Depois eles retornam e você volta a chamar um a um para receber. Pode ser assim? Primeiro eles chamam todos e todas, que estão presentes, aí vem aqui à frente, para a gente fazer o registro e na sequência a gente vai tirar o foto, né? Eu tiro foto, eu filmo. Você pode até ficar aqui e a gente vai não entregando. Você vai depois dizer como tá? Tá, ok. Quero convidar então todos a virem, né? Creuza, né? Dona Creuza Costa da Silva. Adriano Marassol Laut. Yuri Antonelli. Luiz Batista de Almeida. Maria das Neves da Silva Saraiva. Maria Gorete de Souza Silva. Pamela Patrícia dos Santos Vânia Souza Guimarães.
Giovana ele tenha várias gerações, né? Aqui desde a professora Creuza, também das primeiras gerações, tem um pessoal mais intermediário e eu vejo também pessoas mais recentes, né? E a história é feita assim, né? De vários movimentos, de vários momentos, né? Os que já têm mais história, os que estão ainda chegando, e daqui a pouco é vocês. Amém. O que aconteceu também do lado para você? Só uma correção, o professor João Batista é Salles, tá? Já? Vai mais uma. Agora já foi. Agora já vai. Deixa eu não agora, né? Pode ir lá, né? Pode ir lá, pode sentar. Vocês acham que é melhor sentar, né? Sentar e a gente vai embora. Aí, Professores do município, dentre eles, ao todo foram 12 para representar a classe, que entre eles está o Edson Alves Menezes, Roseli Alves Algueira e a nossa professora secretária de Educação Vilma Teixeira, que se encontra resguardada de situação de saúde, tá? Queria chamar aqui para receber, tá? Da mão do nosso doutor. Isso. A dona Creuza Costa da Silva. eu vou pedir. Deixa eu ver quem eu nomeio aqui da turma para estar junto comigo nessa entrega. Daqui da equipe que está organizando, que está nos ajudando a organizar, vou chamar a Edilene, tá, gente? Fica aqui ao meu lado, vamos entregar esse título à professora Creuza. A Janaína sugeriu, teria um pouco mais de dificuldade para vocês de ler o cabelo, mas ela sugeriu ali, ó, ela está achando que é mais vistoso ali para o local, tá bom? Também quero convidar a vir a receber o certificado de honra ao mérito da senhora Adriana Barançol Blanche. E aí? Os dois e meio, depois eu vou trocar para o outro. Prontinho. Depois vamos trocar a tela por cima. Fazer uma troca aqui de funções. Agora o Rômulo vai ver. Agora nós temos a honra de convidar a professora Iônia Antonelli. Lembra? Eu escolhi acertadamente ele para fazer o nem sabia. Vai tirar uma só. Vai tirar uma só.
João Batista de Sales. Queria só ressaltar que, dentre os colegas que comentaram, o nosso professor João Batista tem feito um trabalho excepcional na área da educação especial, tá? Obrigado. Quero convidar também a receber o certificado de honra ao mérito. Ela que tem desenvolvido um trabalho excepcional também, estimulando a cultura nas escolas, a senhora Maria das Neves da Silva Saraiva. Quero ressaltar que também dentre os nomes foram citados a estarem presentes a senhora Euridice do Espírito Santo, esses quais receberão seus certificados pela direção. Quem vou chamar agora nos lembra muito do começo da nossa história da educação religiosa, e com nostalgia nos lembramos daqueles livrinhos que tinham os bonequinhos da mulher curvada, de Noé com sua arca, os animais subindo até a arca. A nossa professora Maria Gorete de Souza Silva. Dentre esses gigantes da educação, também quero convidar a receber também o certificado de honra ao mérito a professora Pamela Patrícia. Ei, é com amor que se faz, viu? Quero chamar alguém também, uma pessoa muito importante dentro do nosso município na área da educação, que tem incentivado aos que saíram do ensino médio a continuarem os seus estudos. Muitos têm um fenômeno, professor, que fala sobre trabalho. Muitas vezes o jovem, quando ele sai do ensino fundamental, ele tem aquela parte que ele tem que se envolver no trabalho, então fica um pouco de lado do ensino médio. E quero agradecer por ter proporcionado aos moradores dessa cidade que aqui residem, por ter ofertado o ensino Colégio Paraense, a nossa professora Vânia Souza Guimarães. Eu vou prestigiar Joacir, e vai por um momento deixar a função ali de cinegrafista e fotógrafo, e alguém assume, ó, já é bacana, que alguém assume o posto, e aí Joacir vem aqui para essa entrega comigo. Mostra a cara aí. Desde
Desde já quero agradecer em nome. Romulo, só um minutinho. Eu acho que seria bacana todos eles como certificados. Né? Uma outra foto. Viu, professor? Agora, uma outra foto de vocês pode ser assim aí na frente, que aí a turma aparece ao fundo. Né? Me ajuda a organizar isso aí. E a turma fica de uma maneira que possa ser vista. A turma pode ficar de pé, porque aí todo mundo. Turma fica de pé. Eu vou também. Peraí, eu vou também pro lado de lá. Só filmar inteiro e pega todos. Eu acho que aqui ele pode tirar pra gente essa foto pra você ir pra lá. Pede pra ele. Deixa eu colocar. Pode vir mais aqui, ó, pra cá.